Do computador ao chocolate, é enorme a lista de produtos criados para fins militares e depois adaptados para o uso no dia a dia. Quase todos os materiais de nosso cotidiano sempre empregam alguma tecnologia bélica, alguma tecnologia de guerra, certinho? Nem todo mundo sabe, mas muito do que comemos, usamos hoje em nosso dia a dia se trata de invenções de guerra, invenções bélicas. A maioria delas, como você vai ter oportunidade de conferir junto comigo aqui hoje nessa videoaula, são tão bobas e aparentemente inexpressíveis que fica difícil, fica complicado a gente imaginar como elas poderiam, ajudar nos campos de batalha. Quer um bom exemplo disso? Algo tão simples, tão bobo. Que tal os chocolates confeitados, aqueles coloridinhos que todo mundo ama, não é mesmo? É uma paixão de todo mundo gosta. Eles são uma das invenções de guerra que acabaram permanecendo no mercado até hoje devido ao sucesso. Dá para imaginar isso? É algo que está aí, que foi inventado há muito tempo atrás para soldados. Bom, e que tal os absorventes, Absorvente íntimo feminino? Também invenção de guerra. E do café solúvel, do chá, tantas e outras coisas, que vive salvando a vida quando bate aquela preguiça de fazer um café da maneira tradicional, você vai lá e usa um café solúvel. Até mesmo as pequenas coisas são invenções de guerras e ninguém sabe. Listei aqui para vocês 10 invenções de guerras que nós utilizamos no dia de hoje. Eu sou o professor Eduardo e acompanha comigo então essa videoaula. A gente começa então pelo café solúvel, certinho? A verdade é que o café solúvel foi criado bem antes, lá em 1853, mas só se popularizou mesmo, de fato, no meio da Guerra Civil Americana. Na década de 1860, na época, os soldados não tinham acesso a outro tipo de café e foram obrigados então a se adaptar ao pó, esse pozinho de café, comercialmente vendido como essência de café, uma essência aromatizante de café. Então cada soldado recebia assim, um saquinho com esse café solúvel, junto com as suas rações diárias. Então surge aí a ideia de se tomar um café solúvel. 2. Antibióticos. Antibióticos também é uma criação de guerra. Uma das maiores descobertas da humanidade, se referindo ao campo da medicina, com certeza, com toda certeza, foi a penicilina. A penicilina, então, ela deu origem aos antibióticos e passou a salvar a vida de centenas e centenas de pessoas, como soldados também. Embora tenha sido descoberta lá em 1928 pelo cientista escocês Sir Alexander, foi durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1941, que os médicos descobriram o potencial da penicilina, o potencial que a penicilina tinha para tratar as feridas dos soldados. Então foi a partir daí, com o passar do tempo, que foram realizados experimentos, experiências, para descobrir então os limites e as vantagens dos antibióticos. A aceitação desse remédio foi tão boa, tão significante, que cerca de 400 milhões de unidades de antibióticos foram produzidas em 1943. 2 anos depois, lá em 1945, foram 650 bilhões de unidades produzidas por mês. 3. O embalsamento. Quem dirá o embalsamento ser uma atividade de guerra? Sim, é uma atividade de guerra, Mas, obviamente, o processo de embalsamento remonta bem mais antigo do que a guerra, lá no Antigo Egito, quando as pessoas acreditavam que a mumificação fosse um elemento essencial para preservar a alma para a próxima vida. Mas foi somente lá na Guerra Civil Americana que os ocidentais passaram a fazer o uso desse tipo de procedimento, já que a maioria dos soldados morriam nos campos de batalha, longe das suas famílias, longe das suas casas. Então, como preservar esse corpo para poder retornar à família? Um cirurgião
ilustre cirurgião, Thomas Holmes, passou então a tentar o embalsamento com inúmeros tipos de fluidos, componentes medicinais, né, a fim de manter os cadáveres fora e longe da decomposição, até que os corpos fossem entregues aos familiares. O próprio Holmes, aliás, ficou conhecido na história por ter embalsamado mais de 4.000 soldados falecidos e devolvido a cada um a sua família, às suas casas. 4. Fita adesiva. Quem imaginou, né, que a fita adesiva também é uma invenção de guerra? Curiosa e interessante a história da fita adesiva. Ao contrário das anteriores que eu falei para vocês aqui, essa sim, a fita adesiva foi uma das invenções mais autênticas da guerra. A fita adesiva ela foi criada em 1943 por uma mulher chamada Vesta Stout. Ela trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, inspecionando. O trabalho dela era esse, inspecionar o acondicionamento das munições. Então foi durante esse trabalho corriqueiro dela, nesse período, que Stout percebeu o quanto as caixas de munições eram trabalhosas, bem difícil mesmo, para serem abertas devido à vedação e o quanto isso poderia colocar os soldados em risco, né, nos campos de batalha, por tamanha dificuldade de se tirar a munição de dentro dessa caixa para colocar na arma e assim continuar a batalha. Então, por esse motivo, e também outro motivo é porque ela tinha, né, um filho soldado que estava na guerra, que Stout então criou a fita adesiva, que vedava as caixas e ao mesmo tempo facilitava que os soldados retirassem as munições com um pouco mais rapidez. 5. A nossa quinta invenção aqui, banco de sangue. Como assim, professor Eduardo? Banco de sangue. Antes mesmo lá da Primeira Guerra Mundial, os médicos estudavam, né, os vários tipos sanguíneos, as suas propriedades, as suas composições, as suas formas e também outros métodos, né, um pouco mais alternativos de fazer as transfusões, já que até 1915 isso, né, as transfusões só era possível de uma pessoa para outra, de uma forma bem direta. Se ligava uma pessoa a outra para fazer essa transfusão. Mas, durante a guerra, as duras batalhas, né, forçavam o campo da hematologia a ter uma ação mais rápida e atuante para salvar a vida dos soldados. Não podia demorar, tinha que ser algo rápido e prático. Nessa mesma época, por força da necessidade, vários médicos ao redor do mundo descobriram de forma assim independente que adicionando, né, colocando junto ao sangue citrato de sódio, poderia ser armazenado por mais dias, né, por um longo período fora do corpo, fora do doador e fora do receptor. Ele podia estocar essas bolsas de sangue, formando assim um banco de sangue. Esse médico, um médico conhecido como Oswald, um médico americano, foi um dos grandes destaques nesse segmento, né, e desenvolveu o primeiro banco de sangue no campo de batalha lá na França, em 1917. Isso permitiu então que vários homens tivessem as suas vidas salvas aí, ou poupadas por receber o sangue doado. 6º, o raio-x, porém o raio-x portátil. A máquina de raio-x portátil foi um dos grandes achados durante a Primeira Guerra Mundial. Embora, né, a tecnologia existisse desde 1895, a possibilidade de transportar um equipamento tão complexo, tão sofisticado, só surgiu depois de muito aperfeiçoamento e muito tempo de estudo, né? Na época, o raio-x portátil era carregado em caminhões utilizados então pela Cruz Vermelha. Para fazer o atendimento imediato dos soldados nos campos de batalha, então, fez-se necessário e útil, né, utilizar o raio-x portátil. 7º, nossa 7ª invenção de guerra que todo mundo usa, provavelmente todo mundo deve ter em casa, que é comida enlatada. Quem nunca, né, consumiu uma comida enlatada? Milho, salsicha, ervilha, nossas saladinhas, etc. Uma infinidade de comida enlatada.
As comidas enlatadas são uma das invenções de guerra que vieram de fato para ficar. Elas surgiram lá em 1795 devido às preocupações do imperador francês Napoleão Bonaparte, com a sua qualidade, né, da alimentação, a alimentação que era dada aos soldados na época, às suas tropas. Napoleão, então, ofereceu um prêmio de 12 mil francos para qualquer pessoa, então, que criasse uma maneira confiável e segura, né, de conservar alimento com um pouco mais de segurança para poder comer. Embora naquela época, um rapazinho de apenas 15 anos de idade, Nicolas, foi o jovem chefe, né, que desenvolveu um método que nós utilizamos até hoje. Até hoje é utilizado esse mesmo método, que é o aquecimento, a fervura, né, e a selagem da comida em frascos de vidro, né, hermeticamente fechados. Ganhou então o prêmio desse 12 mil francos aí. Aliás, é o método que nós utilizamos até nos dias atuais aqui. Então, Napoleão Bonaparte, feliz da vida, né? Apesar de ter perdido a guerra, ele nem imaginava que ia perder a guerra, enviou centenas e centenas de comida enlatada, né, nesses frascos de comida para os campos de batalha. Então, algo que nós utilizamos até hoje, a gente consome isso sem saber a história dela. A nossa oitava invenção as mulheres, né, utilizam muito, que é o absorvente íntimo. Como assim, professor Eduardo? Absorvente íntimo, uma origem de guerra? Sim, origem de guerra também. Na verdade, os absorventes íntimos são uma das invenções de guerra mais geniais da história. Elas foram desenvolvidas para curativo dos soldados nos campos de batalha, já que se tratava de uma solução prática, rápida e bem eficaz, barata e, acima de tudo, muito higiênica, sem comprometer o corpo do soldado. Mas por volta lá de 1920, as pessoas começaram então a perceber o grande efeito e potencial desse curativo, que esse curativo tinha, né, para o universo feminino. Então, eles passaram a ser vendidos como absorventes higiênicos íntimos, né, femininos, descartáveis. Tá aí? A nossa penúltima, nona invenção de guerra, né, muita gente utiliza, muita gente gosta, que são os sachês individuais de chá, né, aquele saquinho de chá. Durante o período de guerra, né, os fornecedores tinham que se virar para inovar e criar recursos para entregar mantimentos básicos, mantimentos simples, básicos, às tropas que fossem fáceis de transportar, leves e que atendessem à necessidade dos soldados. Diz a lenda que no entanto, esses saquinhos de chá individual, embora sejam invenções de guerra, surgiram por acaso, assim, bem por acaso mesmo, quase que um acidente. Depois que um cara chamado Thomas Sullivan, um importador de chá, teve a brilhante ideia de enviar amostras, pequenas amostras de seus produtos aos clientes, né, em pequenas bolsas, saquinhos de seda, começou a encantar as pessoas começaram a ficar encantadas e acabaram usando os saquinhos para preparar as porções individuais ali nas suas xícaras de chá. O sucesso foi tão grande que os saquinhos de chá passaram também a atender os soldados nos campos de batalha. E lá no final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, foram os civis que caíram nas graças e na facilidade desses saquinhos de chá. 10ª e última invenção, a mais boba de todas assim, que são os chocolates granulados, chocolatinhos pequenos, aqueles coloridinhos. Os incríveis, né, que todo mundo ama, os chocolatinhos confeitados, né, surgiram lá na década de 1930, durante a Guerra Civil Espanhola. Na época, um empresário americano, Forrest Mars, criou os confeitos para impedir que os chocolates derretessem, né, e os soldados pudessem consumi-los ao longo do dia, ao longo do tempo, nos campos de batalha, para repor então as suas energias. Mas lá em 1941, né, durante a Segunda Guerra Mundial, então, os chocolatinhos confeitados voltaram a fazer sucesso entre os soldados e foram inclusos então na ração diária dos homens lá no campo de batalha. Pessoal, essas foram as 10
invenções, mas são várias invenções. Essas foram as 10 principais invenções criadas ao longo das guerras aqui, tá bom? Fica aqui o meu beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.